Olá, o assunto que eu começo o programa hoje é um assunto que chama muita atenção de muitos, chama a atenção de muitos. E muitos não aceitam o que a palavra de Deus apresenta. Eu quero ler alguns versículos para você, para contextualizar o que nós vamos falar hoje. O texto está em Levítico capítulo 16, a partir do verso 5, que diz o seguinte: E Deus deu a Moisés as seguintes leis para o dia do perdão. O povo de Israel entregará a Arão 2 bodes para oferta para tirar pecados e um carneiro para oferta para que seja completamente queimado. Aí o verso 7 diz o seguinte: Depois levará os 2 bodes até a entrada da tenda sagrada. Ali na presença de Deus, o Senhor, Arão tirará a sorte entre os 2 bodes, usando 2 pedras, uma com o nome do Senhor e a outra com o nome de Azazel. O bode que pertence ao Senhor será morto por Arão como oferta para tirar os pecados. E o bode que pertence a Azazel será oferecido vivo ao Senhor. Depois, Arão mandará esse bode para o deserto a fim de conseguir o perdão dos pecados do povo. Esses 2 bodes, aparentemente, apresenta como se fosse para remir os pecados. E algumas vezes nós já falamos aqui que um desses bodes representa o diabo. Como assim? Se o próprio versículo 10 diz: E o bode que pertence a Azazel será oferecido vivo ao Senhor, depois Arão mandará esse bode para o deserto. Por que esse bode Azazel representa o diabo? Será que é isso mesmo? Ou existe alguma interpretação equivocada nesses textos? Essa e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Já começamos o programa Na Mira da Verdade e nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada pelo nosso país. Obrigado pelo carinho da sua audiência, onde quer que você esteja acompanhando a Novo Tempo. É um prazer muito grande ter a sua companhia. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos começar o programa cumprimentando meu amigo professor Leandro Quadros. Como é que tá, professor? Tudo bem? Já vi que você tá cheio de papelzinho na mão aí, né? Estou com 850 abraços, Tito, aqui. Oh, beleza. O povo gosta, mas vamos lá. Estou com alguns abraços aqui, amigo. É muito bom estar aqui com você novamente para nosso programa. Que bom que você, telespectador e amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, também estão aqui sintonizados conosco. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos mandar uns abraços rapidamente. Primeiro, mandar um abraço para o casal a Jane Brum Muniz e para o Nelson Figueiredo Muniz de Chapecó, Santa Catarina, que gostam do programa e que tem um testemunho muito bonito de conversão. Que Deus guarde vocês, obrigado pelo carinho. Um abraço também para Martina, Arielle e Edegil, de Medicilândia, Pará. Que Deus guarde toda a família de vocês. Abraços também para Maria Isabel, que é uma irmã da Igreja Presbiteriana de Mogi das Cruzes, e para Sandra e Gonçalves, da Igreja de Arthur Alvim, em São Paulo, Arthur Alvim, não é? Um abraço também para Simone e Sandro, da Igreja Central de Novo Hamburgo, Marina, também da Igreja de Novo Hamburgo, Lisete, também de Novo Hamburgo, Wilson Mendes da Rosa, de Santo Antônio da Patrulha, e para finalizar, um alô aqui para a Rose Rabelo, de Taubaté, mãe da Fabiana, sogra do Laércio Menezes. Que Deus guarde a todos vocês e obrigado pelo carinho que vocês têm para com a TV Novo Tempo e o programa Na Mira da Verdade. Ok, professor, muito bem. Bom, para você participar do nosso programa, basta você mandar as suas perguntas para o número 12 99156 6972.
12 991566972. Você manda suas perguntas, eu recebo aqui na hora. Ou então, acesse o nosso blog e as redes sociais. Pelo blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade e pelas redes sociais, Facebook é namiradaverdade.nt e Twitter, @Na Mira da Verdade. Pergunte, tire as suas dúvidas aqui na hora, ao vivo. Estamos ao vivo, agora são 21 horas e 8 minutos. Faça sua pergunta e ela poderá estar na mira. Professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. Começamos o programa com um texto pesado. Esse é um assunto pesado. Por que eu falo pesado? Porque eu quero imaginar que são poucas as denominações, eu não sei se são poucas ou se existe mais alguma além da Igreja Adventista que crê que um desses bodes é a representação de Satanás. Agora, por que tem essa interpretação que um dos bodes do dia da expiação é representado por Satanás e o outro pelo Senhor? Por que existe essa representação? Qual o real sentido desses dois bodes no dia da expiação, professor? Pois sabe, amigo Tito, que essa é uma questão que leva muitos irmãos de outras denominações a crerem que o adventismo é uma seita, porque o adventismo crê que um dos bodes, ao invés de ambos representarem a Jesus Cristo, o adventismo crê que um dos bodes representa Satanás. Então isso faz com que muitos irmãos pensem o seguinte: os adventistas estão fazendo de Satanás um co-salvador, ou seja, um salvador juntamente com Cristo. Só que essa compreensão que alguns escritores têm do adventismo é equivocada e não condiz com a realidade. Realmente nós cremos que um desses bodes simboliza Satanás e nós temos razões bíblicas para isso. Entretanto, isso não significa que Satanás faz parte do processo de Deus perdoar os seus filhos, como se Deus tivesse que depender do diabo para nos purificar do pecado. Nós temos que ter uma compreensão mais ampla desse assunto para compreendermos a posição bíblica e, obviamente, não acusarmos injustamente o adventismo de fazer do diabo um outro salvador. Primeiro ponto, temos que destacar que os adventistas creem abertamente no que está em Atos capítulo 4, verso 12. Então esse texto não deixa dúvida alguma de quantos seres podem nos salvar ou nos limpar do pecado. Atos 4,12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só há salvação por meio de Jesus Cristo, não há um outro caminho. Além disso, entendemos que o único ser que pode levar nossos pecados e também nos tirar esses pecados purificando a nossa vida é Cristo, como está em Isaías capítulo 53. Entretanto, por que apesar desta crença no único sacrifício de Jesus Cristo, os adventistas interpretam Levítico 16 como sendo uma referência também a Satanás? Vou lhe explicar o contexto, a base bíblica para isso, e vou lhe mostrar que mesmo os adventistas sendo uma grande minoria, há teólogos de outras denominações religiosas que acreditam como os adventistas, que portanto é uma questão de interpretação, não é? Então eu vou ler para você aqui uma coisa interessante. Aqui em Levítico 16 fala do dia da expiação. O que era o dia da expiação? Era um dia em que o povo de Israel tinha um ajustes de contas final com Deus. Era o dia do perdão, equivaleria ao dia do juízo para eles. Era um ritual muito especial que eles tinham uma vez ao ano para que eles fossem totalmente purificados do pecado, e não somente eles, mas também agora o santuário, para onde os pecados deles tinham sido transferidos com o simbolismo de aspergir o sangue para dentro do santuário. Então, era feita uma limpeza geral, uma purificação geral. E isto era para o povo daquela época um dia de juízo. Nesse dia da expiação, entravam em cena 2 bodes. E aqui é que está o X da questão. Por que os dois não podem representar a Jesus Cristo? Primeiro, porque o verso 8 diz o seguinte: e lançará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Perceba que aqui há um antagonismo.
Se os dois bodes fossem oferecidos para o Senhor, se os dois se representassem a Cristo, seria incoerente lançar sortes. Lançar sortes só para decidir qual bode seria morto e qual seria vivo, isso aí independe. Se é lançado sortes para decidir qual é para o Senhor e qual é para Azazel, essa preposição também aqui para já está indicando aqui, um para o Senhor e outro para Azazel, já está indicando que são dois seres o quê? Antagônicos, contraditórios. E o significado de Azazel? Azazel é traduzido por bode emissário nas nossas traduções. Só que, se você pegar comentários bíblicos, como por exemplo, o comentário bíblico mundial, o World Biblical Commentary, entre outros, eles dão essa margem de interpretação de que Azazel significa um demônio do deserto. Por isso que esse bode era enviado vivo para o deserto. Ele tem uma relação mais com o demônio do que com Jesus Cristo. Agora, o X da questão é, por que então que o verso 10 afirma que este bode vai fazer expiação pelo povo? Aqui você precisa entender uma coisa, nem sempre podemos interpretar um termo na Bíblia com base simplesmente no seu significado original. Temos também que entender um termo com base no emprego que é utilizado, na forma como ele é empregado no contexto onde se encontra. Então, se você quiser traduzir expiação, quer dizer realmente purificação, pagar pelo pecado de alguém e tudo mais. Mas nesse contexto ele tem um outro significado. Por quê? Primeiro, perceba o que diz aqui o versículo, vou ler para você aqui o versículo 20. Olha que interessante, do Levítico 16. Quando Arão terminar de fazer propiciação pelo lugar santíssimo do santuário, pela tenda do encontro e pelo altar, trará à frente o bode vivo. Então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Então enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário. Por que este bode leva pecados, expia e ao mesmo tempo representa Satanás? Pelo seguinte, por dois motivos. Primeiro, o termo expiação nesse contexto não tem o significado de proporcionar perdão. Por quê? Olha que diz o versículo 20, que este bode, ele aparecia em cena depois que a purificação tinha sido feita do santuário, do lugar santíssimo, da tenda do encontro e do altar. Ou seja, depois que o bode morto tinha feito a purificação, entrava em cena o bode vivo. De acordo com Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há remissão. Isso significa que o bode vivo não faz remissão de pecados da mesma forma que o fazia o bode morto. Um bode vivo não é um simbolismo apropriado de Cristo. O bode morto, sim, porque Cristo morreu na cruz. Agora, em que sentido o bode vivo fazia expiação? Não é no sentido de nos limpar do pecado, mas é no sentido de ele levar a responsabilidade pelos pecados do povo. Deixa eu explicar para você. Enquanto que Jesus representava o bode morto, que com o seu sangue nos limpa do pecado, Satanás representava o bode vivo, que era responsabilizado pelos pecados que levou o povo a cometer. A expiação que ele faz, nesse contexto, tem o significado de ele ser responsabilizado pelos erros das pessoas, sendo que ele é o tentador. Mas ele não faz expiação no sentido de me limpar dos meus pecados. O bode morto já fez isso. Cristo fez isso por mim na cruz. E sendo que o dia da expiação é um dia de juízo, nós temos que ser coerentes com uma coisa. Num juízo, tem que haver um culpado final. Então, enquanto que Cristo é aquele que nos expia os pecados no sentido de nos limpar, Satanás é aquele que expia no sentido de ser responsabilizado pelos pecados que nos fez cometer.
Então o que acontece? Enquanto que Deus nos absolve no juízo pelo sangue de Jesus, ele joga toda a culpa para Satanás, não para ele nos limpar, mas por ele ser o tentador e instigador do pecado. Então ele vai ter que pagar, não apenas pelo pecado dele, mas pelos pecados que ele levou as pessoas a cometerem contra Deus. E por isso a expiação do bode Azazel não tem o mesmo significado da de Cristo, obviamente. Se tivesse, aí seria uma heresia mesmo ensinar que Satanás pode limpar a minha vida de pecados. Ele não pode fazer isso. Cristo já fez isso por mim. Agora, Cristo me limpou dos pecados, agora tem que ter um responsável final por eles. Esse é o tentador, esse é Satanás. E por isso nós cremos, assim como outros comentaristas evangélicos, que o bode Azazel enviado vivo para o deserto, ele não é um símbolo apropriado do Salvador morto na cruz. Ele é um símbolo de Satanás, que de acordo com o Apocalipse 20, ficará sozinho neste planeta deserto por ocasião do milênio. E para finalizar, eu queria só ler aqui rapidamente alguns comentaristas que concordam com os adventistas. Isso aqui eu tirei esse trecho deste livro Questões sobre Doutrina. Tá? Esse livro é fundamental. Ninguém pode entender corretamente o adventismo e suas doutrinas sem ler esse livro. Então, se você ler um livro que fala do adventismo e não cita esse livro, pode saber, é um livro incompleto. Está falando muita besteira e não foi em fontes primárias que deveria ter ido. Então, aqui no capítulo 34, páginas 284 a 287, há uma lista de comentaristas e comentários que creem como os adventistas, sem colocar Satanás como salvador, nada disso. Ele é responsabilizado pelos erros, né? Então, aqui, por exemplo, quem concorda ou que dá margem para essa interpretação? Aqui tem alguns comentaristas. Doutor M.M. Kelix, uma autoridade judaica, certo? Ele escreve aqui sobre isso. Também tem um outro, Russell Oden, um anglicano, que concorda com os adventistas. Tem também Samuel Zwimmer, um teólogo presbiteriano. E.W. Wingestenberg, um teólogo luterano. J.B. Rotherham, dos Discípulos de Cristo. Guilherme Jenks, um teólogo congregacionalista. E Abingdon Bible Commentary, que é um comentário bíblico metodista, não é? Também concorda com os adventistas neste ponto. E outros teólogos que concordam, William Milligan, James Hattings, William Smith, da Igreja Presbiteriana, Elmer Flank, H.C. Helliman, da Igreja Luterana, Charles Becker, da Igreja Congregacional, George Barton, da Sociedade dos Amigos, John Clintock e James Strong, da Igreja Metodista, James M. Gray, da Igreja Episcopal Reformada. Então perceba, dizer que só os adventistas são hereges por acreditarem que o bode Azazel representa Satanás é uma falta de honestidade. Por que não chamam esses teólogos também aqui de hereges? Por que só chamar os adventistas? Será que muitos que escrevem sobre o adventismo não são bem mal intencionados? Avalie isso, amigo telespectador e amigo ouvinte, com sinceridade. E veja que a nossa interpretação, longe de tornar Satanás um salvador junto com Cristo, simplesmente responsabiliza Satanás por ser o tentador, o que trouxe o pecado ao universo e ao nosso planeta. Professor, muito boa sua explicação. Esse é um assunto bastante polêmico que a gente percebe aí nas redes sociais, nos blogs da vida aí, apologéticos. Exatamente, e tudo mais, amigo. Não é isso? É isso mesmo. E você tem um tema desse aí no blog, na Mira da Verdade também, Prometo, né, que na próxima semana entre essa semana e a próxima, vamos colocar um tema desses aí. É isso aí. Vamos fomentar esse assunto aí e esclarecer qual é a verdadeira interpretação bíblica sobre a questão dos dois bodes no dia da expiação. Ótimo, agora é amigo. Interessante que pelo Facebook aqui, a Carolina Bofim, do Rio de Janeiro, ela é uma garota que tem 16 anos, acompanha o programa Na Mira da Verdade. Um abraço a você, a toda a sua família que acompanha o programa Na Mira da Verdade. E ela diz o seguinte, gostaria de saber por que no dia da expiação Jesus era representado por um bode e não por um cordeiro, como de costume. A questão dos animais aí, tem alguma diferença ou foi uma lei que Deus deu ali a Moisés nesse sentido para diferenciar realmente o dia da expiação do sacrifício diário? Como que é? Tinha alguma diferença
em relação aos animaizinhos? Um cordeirinho e um bode? Tem alguma diferença? Não tem, Tito, pelo seguinte, ambos os animais, não é, faziam parte do sistema de sacrifício. Então, o cordeirinho em alguns momentos, o bode. Às vezes, por exemplo, as pessoas que não tinham posses materiais e não tinham nem o cordeirinho, se aceitava no lugar um pombinho para oferecer no lugar do sacrifício. Então, não há assim, como é que vai se dizer, uma diferença essencial. Todo animalzinho, né, sacrificado, puro, ele representava Cristo. E eram animais puros, quer dizer que o bode também é um animal puro? Também era um animal puro, então ele representava Cristo. No contexto de Azazel, alguns pensam assim, mas como um animal puro pode representar Satanás? No ritual do santuário, temos que analisar o contexto no qual se encontram os animais. Então teve um momento, por exemplo, Jesus em Apocalipse 5:5, ele é representado por um leão, que é um animal imundo. Isso não torna Cristo imundo. Então temos que pegar o contexto onde a referência é feita, onde é utilizado o simbolismo, para chegarmos à correta compreensão do tema. Ok, professor, muito bem. Bom, continue participando, mandando suas perguntas. Olha, o telefone não para aqui. Se eu ligar aqui para você ver o barulhinho, centenas de perguntas já chegaram aqui, mas não desista não. A sua pergunta a qualquer momento pode estar na mira da verdade, como essa aqui do Alclecivan, de Dom Pedro, lá no Maranhão, que ele diz o seguinte: por favor, me responda hoje. Como explicar o surgimento de todas as raças, como negros, chineses, brancos e índios? A Bíblia tem alguma explicação para isso, professor? E olha só, lembrando que na semana passada nós deixamos uma pergunta em aberto aqui, que na sequência ela vai entrar no ar, que é justamente com relação às línguas. Por que que em uma parte da Bíblia diz que Deus confundiu as línguas e em outra parte da Bíblia anterior a isso, a Bíblia diz que já haviam nações que falavam as línguas das mais diversas nações? Então isso nós vamos explicar já e colocar a pergunta da semana passada que ficou em aberto. Mas com relação às raças, a Bíblia nos dá alguma luz de como que surgiu as raças aí, professor? Interessante essa pergunta. A Bíblia não entra em detalhes sobre esse assunto, mas nós temos aqui algumas referências, alguns textos bíblicos que podem nos ajudar a percebermos alguma coisa. Ou seja, a Bíblia tem o propósito de nos mostrar que todos descendemos de um casal comum. Agora, isso é interessante que não é só bíblico, a antropologia, né? Mesmo que a antropologia não concorde com a teoria criacionista da Bíblia, né? A antropologia acredita que todos descendemos de um casal, né, comum. Então eu vou ler aqui para você um texto que se encontra... Aqui temos um texto interessante no 1 Coríntios, capítulo 15, que aqui mostra a origem de toda a raça humana. 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler aqui o versículo 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Aqui está fazendo um paralelo, um contraste entre Adão e Cristo. Cristo é chamado de segundo Adão. Mas o que nos importa nesse texto agora é essa primeira parte que diz que o primeiro homem foi Adão. O que isso significa? Que a Bíblia ensina realmente que todos viemos de um casal em comum, né? Até se você ler também aqui Atos, no capítulo 17, verso 26, aqui também há um texto muito interessante. Aqui diz assim, Atos 17, 26. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra. Ou seja, todos descenderam de Adão e Eva. Por esse texto nós podemos deduzir perfeitamente que Deus colocou na constituição genética de Adão e Eva a possibilidade da variação genética. E nós encontramos isso em toda a natureza. Você não percebe só um tipo de flor, uma espécie de flor. Você não percebe só, por exemplo, uma raça de cão, uma raça de gato. Então, você percebe na natureza uma variedade incrível. E por que com o ser humano seria diferente? Não poderia ser diferente. Deus gosta da variedade. Então, a Bíblia não entra em detalhes
sobre como isso aconteceu. Agora percebemos que se Deus fez de um só, realmente todos descendemos de Adão. Havia na genética dos nossos primeiros pais essa possibilidade de variação genética, ainda mais considerando que os filhos de Noé, como lemos ali em Gênesis 9 a 11, saíram para diferentes lugares da terra, formaram culturas diferentes, tiveram um clima diferente, alimentação diferente. Então tudo isso contribuiu, não é, para que aquilo que já estava latente na genética deles pudessem produzir novas raças. E quanto a outra pergunta... A pergunta é a seguinte, professor. Que ficou do programa passado, ficou a semana passada, né? O Kiko Brito perguntou o seguinte: em Gênesis 11, 1 e depois 6 a 9, diz que toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras, até que Deus criou vários idiomas diferentes, fazendo com que ninguém entendesse um ao outro. Só que, no capítulo anterior do próprio Gênesis, anteriormente, em Gênesis 10, 5, a Bíblia já fala de diversas nações, cada uma com sua própria língua. Agora, como entender isso? Se Deus colocou ali na Torre de Babel, que é esse enunciado aqui com a confusão das línguas, e a partir daí, então, a gente entende que surgiu aí vários idiomas e tudo mais, só que no capítulo anterior de Gênesis, diz que já havia algumas nações dos filhos de Jefté e tudo mais, que cada um tinha a sua língua. Então, aparece uma controvérsia aí, né, professor? Mas olha só, assim como você não respondeu no programa passado, a gente vai ter que ir para o intervalinho. Tudo bem. Aproveite aí, vai mandando suas perguntas, que na sequência a gente responde mais essa para você. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, agora são 21 horas e 32 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos assiste através da Sky, canal 14, onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Na Mira da Verdade. E você que nos ouve através da rede de rádios Novo Tempo, obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sei que muita gente está acompanhando aí. Um abraço a você, meu amigo da Rádio Novo Tempo. Um abraço carinhoso por você estar acompanhando o programa Na Mira da Verdade. E a você que está em uma das mais de 600 cidades em canal aberto, um prazer muito grande ter a sua audiência. Eu queria mandar um abraço para um distrito pequenininho, lá de Mairiporã, Terra Preta, onde tem lá a irmã Selma, o Anderson, que é o cunhado, a irmã Zenaide, o pai Adão, a mãe Maria, que estão acompanhando o programa Na Mira da Verdade. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês, por estarem acompanhando aqui. Eu sei que os amigos de vocês estão aqui assistindo ao vivo. Já já a gente vai mostrar para vocês aí, tá bom? Continue participando do nosso programa, mandando as suas perguntas. E vamos já colocar a pergunta que ficou em aberto a semana passada do Kiko. Professor Leandro Quadros, vamos, com amigo. relação às línguas aí, nós vemos aqui em Gênesis que aparece uma aparente contradição. Em Gênesis 11, Deus confunde as línguas do povo e o povo começa a cada um entender no seu próprio idioma. Só que em Gênesis 10, dá a entender que já haviam nações e cada um falava na sua própria língua. Que controvérsia é essa na Bíblia, professor? Pois olha, aqui parece realmente uma contradição, mas creio que a explicação, mesmo sendo rápida, vai ajudar o nosso telespectador. Perceba uma coisa, amigo telespectador. Nem sempre os capítulos, como aparecem nessa ordem, indicam a ordem dos eventos. Por exemplo, se você pegar a Bíblia em ordem cronológica, você perceberá que este capítulo 10, ele é depois do capítulo 11. Por quê? Aqui você percebe que o capítulo 10 ele tem um propósito específico, mostrar a origem dos povos. Já o capítulo 11, ele está falando da Torre de Babel. O que isso significa? É claro que primeiro houve a confusão de línguas na Torre de Babel. Depois deste evento, os descendentes de Cã, Sem e Jafé formaram os outros povos. Só que o autor precisou antecipar para o capítulo 10 o evento, por quê? Para ter um link melhor. Já que no capítulo 9 falou da aliança de Deus com Noé e dos filhos de Noé, então para mostrar que todos os povos descenderam dos filhos de Noé, a informação dos idiomas
né, desses filhos de Noé se encontra no capítulo 10, mas isso não contradiz o capítulo 11. Simplesmente é uma forma de o escritor Moisés criar um link mais apropriado, já que ele falou no capítulo 9 dos filhos de Noé, então ele pensou assim, no capítulo 10 vou falar dos descendentes dele, dos povos que se originaram deles. E aí no capítulo 11 ele entra em mais detalhes de como aconteceu a confusão dos idiomas. Então não é uma contradição, é só analisarmos os propósitos específicos de cada capítulo e o link que Noé quis fazer aqui. Ok, professor, muito bem. Bom, tem uma pergunta aqui no blog interessante que eu já vou colocar já para você, mas aqui o SMS não para. E a Jennifer está desesperada aqui. Deixa eu colocar a pergunta da Jennifer. O pessoal ligou aqui pra gente, ó. Cadê, Jennifer? Sumiu a sua pergunta. Oh, o pessoal ligou bem na hora aqui, sumiu a pergunta da Jennifer. Mas ela diz o seguinte, ela até fala assim no SMS dela. Se vocês não responderem minha pergunta hoje, eu não vou assistir mais o programa. Puxa vida, então vamos responder agora. Não pode deixar a Jennifer sem assistir o programa, né? Mas, Jennifer, a sua pergunta sumiu aqui, ó. No meio de 280 perguntas que chegaram até agora no SMS. Deixa eu ver se eu lembro aqui como que é a pergunta da Jennifer. Ela diz o seguinte, não vou lembrar não. Nós vamos ter que colocar depois. Eu vou achar aqui a sua pergunta já, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Enquanto eu acho sua pergunta, agora nós vamos para o momento da mentira. Vamos lá! Você já deve ter lido na internet, ou se não leu, vai ler, inclusive em comunidades no Facebook, a acusação de que a Bíblia é homofóbica, ou seja, a Bíblia tem fobia em relação aos homossexuais. Eu quero lhe dizer uma coisa sobre esse assunto. Isso é uma grande mentira. É uma grande mentira pelo seguinte. A Bíblia diferencia entre a prática homossexual e a pessoa. Essa diferença é muito clara na Bíblia. Por exemplo, em Romanos 1, 25, a Bíblia afirma sobre a prática o seguinte. Romanos 1, 25. Trocaram, ou melhor, Romanos 1, vamos ler aqui 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. A Bíblia considera a homossexualidade uma prática contrária à natureza, como Deus criou homem e mulher de acordo com Gênesis capítulos 1 e 2. Agora, isso não significa que a Bíblia seja homofóbica. A Bíblia diferencia pessoas de comportamentos pessoais. Por exemplo, Romanos 2,11. É muito claro. Pois em Deus não há parcialidade. Em outras traduções, Deus não faz acepção de pessoas. Isso significa que mesmo a Bíblia, considerando a prática homossexual antinatural, a Bíblia não considera um homossexual inferior a um heterossexual. Deus ama todas as pessoas de maneira igual. Deus não ama mais uma pessoa por ela ser heterossexual. O amor de Deus é incondicional por todas as pessoas. Então, acusar a Bíblia de homofobia é desonestidade intelectual, é analisar a questão simplesmente sobre um prisma sentimentalista, ao invés de analisar a questão sobre um prisma mais racional. Uma coisa é comportamento, outra coisa é a pessoa em si. Jesus morreu tanto por hétero como por homossexuais. Cristo ama todos do mesmo jeito. E por isso, acusar a Bíblia de homofobia é injusto e não condiz com a verdade. Muito bem, professor. Achei aqui a pergunta da Jennifer e eu vou ler do jeito que ela escreveu. Vocês dizem que se tivermos coragem de perguntar à Bíblia, vai ter coragem de me responder. Então, me responda, existe o batismo do Espírito Santo? Tire essa dúvida, se vocês tiverem coragem de responder. Olha aí, professor. Existe o batismo do Espírito Santo? Como que a Bíblia apresenta o batismo do Espírito Santo? E depois ela mandou uma outra pergunta na sequência aqui. Deixa eu ver. Ela diz o seguinte, batismo com o Espírito Santo
são evidências do dom de línguas? Mateus 3, verso 11, Atos 2, verso 3 e Marcos 16, verso 17? Como é que é isso? Como que a Bíblia apresenta o batismo do Espírito Santo? Será que uma pessoa é batizada apenas quando ela fala em línguas? Vamos lá, Jennifer. Primeiramente, é óbvio que a Bíblia ensina o batismo com o Espírito Santo. Aqui em Mateus 3,11 é dito o seguinte, João Batista falando, não é? Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui João Batista fala realmente que Jesus faria com que as pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Ser batizado com o Espírito Santo é receber uma medida maior da presença do Espírito Santo na vida. Ser batizado com fogo, os especialistas, alguns pensam que significa o caráter purificador do batismo com o Espírito Santo, que nos purifica do pecado, e outros pensam que aquele que não aceita a Cristo como Salvador e nem o batismo com o Espírito Santo vai ser batizado com o fogo do juízo, destruído no momento final do juízo. Então tem essas duas interpretações. Então existe o batismo com o Espírito Santo. Agora, todas as pessoas são batizadas pelo Espírito Santo têm que falar em línguas? A resposta é obviamente não. Em alguns casos, pessoas batizadas com o Espírito Santo falaram em línguas, como por exemplo em Atos 2, Atos 10 e Atos 19. Só que as exceções não são a regra. Por quê? Olha o que aconteceu com Cristo quando ele foi batizado nas águas e também com o Espírito Santo. Versos 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado em quem me agrado. Cristo foi batizado nas águas, juntamente com o batismo do Espírito Santo, e Cristo não falou em línguas. Por quê? Línguas se constituem num dom espiritual. Deus dá quando ele vê a necessidade de se evangelizar num outro idioma. Então, em casos especiais, como você citou, Atos 2, Atos 10, Atos 19, o batismo com o Espírito Santo foi acompanhado do dom de línguas. Mas essas exceções não são a regra. A regra aqui é o batismo de Cristo. Sendo que ele não falou em línguas, isso não significa que toda pessoa batizada com o Espírito Santo tenha que falar em línguas. Esse é o ensinamento bíblico. Agora, professor, aqui pelo Twitter, ainda continuando na questão do batismo, a pergunta é a seguinte: qual é o verdadeiro batismo? Porque em Atos 2,38 ele comenta apenas o batismo em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então existe não só essa pergunta no Twitter aqui, deixa eu ver quem mandou, foi o William Mateus Alves, que mandou pelo Twitter, mas existem outras perguntas que chegaram aqui pelo blog e no Facebook também, com essa dúvida do batismo. Que muitos acham que o batismo tem que ser em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque os apóstolos ensinavam que tinham que ser em nome de Jesus. Por que que hoje os batismos são feitos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e não apenas no nome de Jesus? Jesus não é Deus? Já não é um Deus trino? Então, não bastaria apenas fazer o batismo em nome de Jesus? Pois algumas pessoas equivocadamente pensam que em Atos capítulo 2 e também em outros capítulos de Atos, os apóstolos estabeleceram uma nova fórmula batismal, que é o batismo só em nome de Jesus. Só que não é isso que a Bíblia ensina. Por exemplo, quando lemos Mateus 28, 19, texto que se encontra sim no original grego, alguns desinformados dizem que o texto foi acrescentado, mas isso é pura invenção, não é? Então Mateus 28, 19 diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu pergunto uma coisa, será que o apóstolo Pedro tinha autoridade para mudar uma fórmula batismal estabelecida por Cristo? Duvido. Provérbios capítulo 30, versos 4 e 5, diz o seguinte. Isso aqui é um texto importante nós lermos. Vou ler versos 5 e 6. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele, Deus, não é? É um escudo para quem nele se refugia.
Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. O texto diz que qualquer pessoa que acrescenta algo às palavras de Deus, ou tenta mudar o que Deus escreveu, é uma pessoa mentirosa. Então, se Pedro tivesse mudado a fórmula de batismo, contrariamente ao que Cristo ensinou em Mateus 28, Pedro seria um mentiroso. E não é esse o caso. Na verdade, quando Pedro fala no batismo em nome de Jesus, não é uma fórmula batismal, é uma confissão de fé. Ele dizia que as pessoas batizadas tinham que ser batizadas em nome de Jesus para confessarem a crença delas de que Jesus era o Messias. Então não era uma segunda fórmula batismal. Tem um outro texto aqui interessante para nós lermos, que é 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Aqui é dito o seguinte: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Aqui diz que nós somos batizados nas águas também sobre a influência do Espírito Santo. Então é óbvio que não é só Jesus quem está presente no batismo, é o Espírito Santo também, de acordo com 1 Coríntios 12, 13. E se formos a Mateus 28, 19 e Mateus 3, 13 a 15, a 16, perceberemos que o Espírito Santo e o Pai estavam no batismo de Cristo. Então, se você quer que o seu batismo seja verdadeiro, assim como no batismo de Cristo estiveram presentes Pai, Filho e Espírito Santo, no seu também deve. E, portanto, o ensinamento de que só se deve batizar em nome de Jesus é uma heresia e não faz parte das Escrituras. Ok, professor. É interessante essa questão do batismo, que começa a chegar as perguntas aí, né? A Diane Souza, de Salvador, na Bahia, ela pergunta o seguinte, ela mandou pelo nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Na minha igreja, não posso tomar Santa Ceia porque não sou batizada. Mas a Santa Ceia não é a comunhão com Deus? Sim, Apocalipse 3:20 diz que todo aquele que abrir a porta ao Senhor ceará com ele, então só será salvo quem for batizado? Olha aí, professor, a questão da Santa Ceia, é só uma pessoa batizada na igreja que pode participar da Santa Ceia? Pergunta interessantíssima. Primeiro, querida amiga, é muito importante realmente sermos batizados nas águas para evidenciarmos nossa fé na morte e na ressurreição de Cristo. Isso de acordo com Romanos capítulo 6, verso 4, Marcos 16, 15, 16, Atos 2, 37 e 38, entre outros versículos. Agora, essa ideia de que você não pode celebrar a Santa Ceia já não é uma ideia correta mesmo. Por quê? Em 1 Coríntios 11 é dito o seguinte: examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe por sua própria condenação. O ideal é você ser membro da igreja para tomar a Santa Ceia. Agora, se você não é membro da igreja, isso não impede você de participar, biblicamente falando. Por quê? Porque a Santa Ceia é uma cerimônia para pecadores. Você celebra nela a sua fé na morte e ressurreição de Cristo, no sangue dele derramado na cruz. Então, biblicamente, você poderia participar. Agora, se a sua igreja não permite, aí é uma outra história, não é? Por exemplo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos a questão da Santa Ceia ser uma comunhão aberta, ou seja, qualquer pessoa que quer evidenciar sua fé em Cristo, mesmo não sendo batizada, ela pode celebrar. Agora, isso não, obviamente, substitui a importância do seu batismo. Portanto, analise essa questão, mas biblicamente continue sim disposta a provar a sua fé em Cristo, a evidenciar, e a Santa Ceia é um momento também apropriado para isso. Ok, professor, muito bem. Agora uma outra pergunta aqui pelo blog, o Marcelo de Campinas, São Paulo, ele quer saber com relação à oração. Isso aqui é uma pergunta sincera, porque muitas vezes nós nos deparamos com esse tipo de problema. Por que Deus não responde às minhas orações? Já oro por um novo emprego faz mais de um ano e Deus ainda não me deu essa bênção. O que devo fazer?
Professor, a gente pode fazer um pedido específico para Deus? Por uma bênção qualquer ou por alguma coisa determinada? Deus vai responder ou não vai responder? Como que a gente deve tratar esse tipo de coisa? Porque às vezes a gente quer uma coisa e acha que Deus tem que dar aquela bênção pra gente. Como entender essa questão do relacionamento com Deus através da oração? Como que eu posso pedir a Deus? Como é que Deus atende as minhas orações? Como que é a questão da oração? Como que é a questão da comunicação do ser humano com Deus através da oração? Olha, a pergunta desse nosso telespectador é muito importante. Eu vou ler um texto para você, amigo, que se encontra aqui em Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aqui Jesus mostra a disposição de Deus em atender nossas orações. E Deus não atende as nossas orações, de acordo com Tiago 4,3, quando pedimos mal para esbanjarmos em algum prazer. Agora, esse seu pedido é correto? Está pedindo emprego. O que será que está faltando? Eu não posso lhe dar todas as respostas. Agora, algo que eu posso lhe dizer é que quando eu leio João 5,14, depois de Deus fazer um milagre na vida de um homem que havia sido paralítico por 38 anos, eu percebo que para ele conseguir aquele milagre, além da fé, ele teve que combinar duas coisas: a fé em Deus e o seu esforço próprio. Em que sentido? Não é salvação pelas obras, mas é você demonstrar que realmente você quer alguma coisa. Quando Cristo, em João 5,14, curou aquele paralítico, ele falou assim: vá e não peque mais, para que algo pior não aconteça a você. Então tem que haver uma combinação entre a fé e o esforço humano. Então eu não sei, talvez o irmão esteja orando, mas não esteja buscando o suficiente. Eu creio que é importante você, além de orar para Deus lhe abrir as portas, você tem que também o quê? Bater para que essas portas se abram. Talvez fazer um curso profissionalizante, fazer também um curso universitário, ou seja, Deus quer que você, além de orar, você cresça. Então eu não posso dar todas as respostas para você, até mesmo porque eu não sei o seu caso específico. Mas eu recomendo que avalie esses textos que eu citei, Mateus 7, 7 a 11, Tiago 4, 3 e João 5, 14. E veja se além de orar, o irmão não precisa também dar alguns passos a mais, não é? Se profissionalizar mais para entrar nesse mercado de trabalho que é competitivo. Com certeza, se você unir a sua fé com o poder, com a sua iniciativa, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Ok, professor Leandro Quadros, eu quero apresentar para você aqui agora, deixa eu só mudar aqui a televisão, vamos ver se a gente consegue. Eu quero apresentar para você aqui agora a revista Verdades para o Tempo do Fim. Essa revista aqui, ó, é na verdade um verdadeiro curso bíblico que você pode ter aí na sua casa sem pagar nada. É um presente que nós oferecemos para você. Para você receber essa revista, basta você entrar no nosso blog, que é novotempo.com/na mira da verdade. Eu estou entrando ali no nosso monitor para ver se mostra para você onde é que você faz para você receber essa revista gratuitamente. Basta você acessar o nosso blog. Vamos ver se nossos câmeras conseguem sintonizar ali o blog. Esse aqui é o blog do Na Mira da Verdade, onde você pode mandar as suas perguntas para a gente, onde você pode aprender sobre os mais diversos temas que o professor Leandro Quadros posta para a gente aqui. Pra você ter uma ideia aí, o último blog que ele colocou, deixa eu ver se está aqui na primeira página, professor. O sentimento anti-adventismo e a imprecisão acadêmica. Esse é um tema que bombou aí no nosso blog. Se você quiser conhecer mais, é só você entrar lá em Apologia, que tem várias categorias. Apologia, conselhos, dúvidas, fale conosco, categorias. E aqui, onde tem esse símbolo da revista, tá vendo aqui, ó? Peça seu curso bíblico aqui, ó. Dá uma sintonizada.
É essa revista que eu estou mostrando aqui, ó. Só sintoniza de novo a revista. Essa revista aqui você consegue ali no blog. Não, era para deixar ali direto no blog, só para a gente mostrar, mas você está mostrando aqui. Bom, ali no blog você vai clicar em cima dessa revista, vai abrir um espaço para você preencher os seus dados postais para que a revista chegue aí na sua casa. É um curso bíblico com 16 lições e você vai ver que no final da revista tem os questionários dos temas que você estudou aqui. Se você preencher esse questionário e mandar para a gente aqui, você vai ganhar outro presente. Você vai poder escolher um desses 3 CDs que nós vamos dar de presente para você. São 3 CDs aqui, são 3 categorias de música. Um CD que é só solos, um CD que é só duetos e um CD que é grupos, trios e quartetos. Você vai poder escolher um desses 3 CDs musicais que você vai receber para ouvir na sua casa, além de estudar a palavra de Deus e aprender mais sobre a Bíblia Sagrada. Verdades para o Tempo do Fim. É uma revista fantástica. Milhares de pessoas já receberam essa revista em casa. E se você não recebeu ainda, é só acessar o nosso blog. Eu tenho recebido aqui no nosso blog, nas perguntas, muitas pessoas colocando no espaço da pergunta que quer receber a revista. Não é aqui nesse espaço onde tem as perguntas ali. Para você receber a revista, você tem que clicar na imagem da revista que está um pouco acima de onde você coloca as perguntas aqui para o programa, tá bom? Clique lá, preencha os seus dados e você vai receber gratuitamente na sua casa a revista Verdades para o Tempo do Fim. Bom, as perguntas não param de chegar aqui, o SMS não deixa o telefone parado aqui, mas eu quero colocar ainda na questão do batismo, professor, que hoje bombou aqui quando você começou a falar sobre o batismo, viu? A pergunta aqui, deixa eu só... Eu estou invisível ainda para você. Oi? Eu ainda estou invisível para você. Não, mas você vai aparecer agora, meu amigo. Aqui é bom que a televisão a gente já pode mostrar a internet, pode mostrar o professor que está lá no escritório dele. Agora já estou lhe vendo. Tudo. A questão é a seguinte, a Bíblia não fala de um só batismo? Nós falamos hoje sobre o batismo do Espírito Santo, falamos que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só que a pergunta que chegou pelo Twitter é o seguinte, rebatismo é citado na Bíblia? A gente percebe hoje que existe muita prática do rebatismo. Como entender isso daí? Se a Bíblia diz que existe só um batismo, por que as igrejas hoje praticam a prática do rebatismo? Praticam a prática é boa, né? Hoje praticam o rebatismo. Não, foi bom que você enfatizou. Olha aqui, ó, Efésios capítulo 4, verso 5 é o texto que é muito mal compreendido. Então muitos leem esse texto e pensam assim, não, a Bíblia ensina que uma pessoa pode ser batizada uma só vez. Mas quando lemos Efésios 4, 5 e entendemos o seu contexto, percebemos que não é isso que a Bíblia diz. Efésios 4, 5 diz assim, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. O sentido aqui não é quantitativo, é qualitativo. Então, há um Senhor verdadeiro, há um tipo de fé verdadeira, há um tipo de batismo verdadeiro, que é o batismo por imersão, mergulhado nas águas. Então, não é quantitativo o sentido, mas é qualitativo. Então, é um tipo de batismo. Agora, a Bíblia não manda rebatizar e também não proíbe. Então, você vê um exemplo de pessoas que foram novamente batizadas nas águas, ali em Atos 19, 1 a 9. Aqueles discípulos, 12 discípulos, haviam sido batizados no batismo de João, só que eles não tinham tido um pleno conhecimento das verdades bíblicas e não sabiam nem da existência do Espírito Santo. E aí Paulo, depois que lhes explicou sobre a existência do Espírito Santo, batizou-os nas águas novamente e eles acabaram recebendo também o dom do Espírito. Então, não há um pecado em rebatizar. É óbvio, não pode fazer disso uma brincadeira, não é? No caso de uma apostasia, quando a pessoa publicamente envergonha o nome de Cristo e desfaz o seu relacionamento com Cristo, então é bom refazer o seu casamento espiritual com Cristo. Sem com isso, obviamente, cair aí numa rotina, não é? Professor, com essa nós encerramos aqui, meio atrasado o programa Na Mira da Verdade. E a gente se encontra terça-feira que vem, ok? Ok, meu amigo, um abraço a você, um abraço, amigo ouvinte, amigo da Rádio Novo Tempo, amigo telespectador e amigo internauta. E nunca se esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Um forte abraço.
E você já sabe, aqui no programa, sempre as suas dúvidas, os seus questionamentos estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!